Graça, paz e misericórdia, né? Ele virá, com certeza. Ele prometeu que voltaria. E essa é a razão que nós vivemos neste mundo. Ele nos alertou que a nossa vida não se resume a essa terra. Nós somos passageiros, somos peregrinos. E Ele prometeu que voltaria para nos buscar. Mas enquanto aqui a gente vivesse, Ele disse que guardaria a nossa vida, né? Que estaria conosco todos os dias. O que nos resta simplesmente é confiar nele. Precisamos colocar nossa confiança no Senhor, pois vivemos num mundo que é finito, nós somos finitos e sabemos que o nosso ciclo aqui vai se fechar. E por causa do pecado, nós temos esquecido dessas palavras. Nós temos esquecido quem somos nós, qual o nosso fim. Por sermos finitos, por sermos peregrinos aqui nessa terra, Ele veio, morreu por nós, para nos garantir uma eternidade. Pois a nossa vida, se esperássemos só nessa vida, seríamos os mais infelizes dos homens. Mas graças a Deus que Jesus veio, voltou, para o céu, e disse que nos buscaria para estar com Ele para sempre. E nós temos os Salmos 121, que nós já lemos aqui, que fala desse Deus que nos guarda, que nos protege, esse Deus que ouve o nosso clamor, esse Deus que cuida de nós, e nós precisamos colocar nossa confiança nele. Mas antes disso, eu quero mandar um abraço lá para São Paulo. Hoje é aniversário do meu irmão José Milton, né? Espero que ele possa ver depois aí esse vídeo, e que Deus abençoe a sua vida, José Milton. Que o meu desejo, a minha oração é que você retorne aos caminhos do Senhor, né? Quero te dar um abraço, parabéns, que Deus te fortaleça, te dê saúde, sabedoria, né? E que você possa, o mais rápido possível, reverter esse caminho e voltar para o Senhor. Um abraço também para o meu irmão Ademilson aí, em São Paulo. Maria, minha cunhada, espero que vocês estejam aí assistindo. Em Poções, um abraço para minha mãe, para a Kátia, que está lá em Poções, né? Um abraço para meu irmão Clodoaldo. E também lá para Jandaíra, né? Divisa com Bahia, Sergipe. A minha tia Nadir, né? Está completando mais um ano de vida hoje. Deus abençoe a sua vida, minha tia Nadir aí. E a você que está conosco adorando aí, a cada irmão da igreja Ibex que está adorando com a gente aí de sua casa, né? Que Deus abençoe a sua vida aí. Temos tantos aqui e também alguns que estão nos prestigiando. Um abraço aí para a nossa querida irmã Dalila, né? Nossa conterrânea ali de Bruna Vitorino, que mora no sul da Bahia. Professor Suzana também, Luiz Cláudio, que está acompanhando conosco esse culto aqui. Que Deus abençoe. Eu gostaria de estar ministrando no livro de Neemias, capítulo 1, de 5 a 11, né? Queremos dizer que segurança só existe em Jesus, proteção só existe em Jesus, certeza de uma cobertura completa só em Jesus. E através desse texto vamos aprender com Neemias, né? Aspectos importantes da oração. Nós temos vivenciado os últimos dias e percebemos que cada dia que passa a palavra de Deus vai se cumprindo, né? E as pessoas, elas vão se afastando do Senhor. Mas Deus é tão bom, tão misericordioso, tão amoroso, que promove certas circunstâncias, promove certas adversidades, para que nós, seres finitos, olhemos para Ele. O livro de Neemias, capítulo 1, versículos 5 a 11. Assim diz a palavra do Senhor. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande, Deus temível, que guarda a aliança e a misericórdia para
com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus olhos, os teus ouvidos, abertos para acudir e socorrer e ouvir a oração do seu servo, que hoje faço, e a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado contra ti. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os teus mandamentos, nem os teus estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés. Ele era teu servo, e o Senhor disse: se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos, eu os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam pela extremidade dos céus, de lá o ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo, disse Neemias, eu era copeiro do rei. Amados queridos irmãos e amigos, no mundo, Deus sempre tem servos fiéis, dedicados, consagrados, servos que não se contaminam com esse mundo, servos que se santificam em prol daqueles que sempre estarão necessitados de Deus. Nesta terra, nesta nação, Deus sempre coloca homens para que esteja intercedendo, pois Deus é um Deus que cuida do seu povo, é um Deus que ouve as orações, é um Deus de misericórdia. E eu quero dizer para você que nós, seres humanos, precisamos compreender que somos pequenos, somos finitos e não temos nenhuma segurança em nós mesmos. Nós não temos certeza de o que acontecerá no dia seguinte. E nós vimos aqui nesse texto um homem chamado Neemias, que estava longe da sua terra, mas um homem que sempre estava ali à disposição de Deus, um homem que consagrava a sua vida, que sabia que era o Senhor, que buscava o Senhor e que orava ao Senhor em todo o tempo, não só nos tempos de adversidade. Mas aconteceu uma adversidade na sua cidade. Jerusalém foi destruída, houve uma adversidade. E nesta hora, a quem buscar? Nesta hora, a quem socorrer? O Salmo 121 diz assim: eleva os meus olhos para os montes. Sim, mas de onde vem meu socorro? É nos momentos de adversidade que a gente vê muita gente buscando socorro aonde não encontra, buscando socorro em braços que não sustentam, buscando socorro em situações ou em coisas, em pessoas que não lhe respondem. Eu quero te dizer que só Deus é soberano, só Deus é poderoso, só Deus ele pode de fato socorrer, livrar e guardar. Para isso, Deus se utiliza de homens e mulheres aqui nesta terra, que temem o seu nome como Neemias, que buscam o Senhor diariamente como Neemias, que, assim como diz o Salmo 1, homens e mulheres, igreja de Cristo, que tem o seu prazer na lei do Senhor, nela medita dia e de noite. Homens e mulheres que não esperam só nessa vida, que não esperam só na melhora da economia ou de outra coisa, mas esperam sempre no Senhor. Por isso que Deus muitas vezes permite que certas situações aconteçam na vida de uma pessoa, na vida de uma cidade, na vida de uma nação,
para que essa nação, esse povo, essa pessoa, essa família possa entender que só em Deus é que devemos elevar os nossos olhos, porque o socorro que nós precisamos, o socorro que você precisa, o socorro que esse mundo está precisando agora, o socorro que o Brasil precisa agora, não está na mão de governos, não está na mão de pessoas, não está diretamente na mão de nenhum médico, pois a última palavra sempre será do Senhor, e o nosso socorro sempre virá do Senhor. Por isso que Ele disse que devemos descansar nele. Não ficais ansiosos por coisa alguma. A gente precisa aprender a confiar na palavra de Deus. Nós precisamos aprender a ouvir Deus falar através da Bíblia. E nós precisamos aprender a falar com Deus através da oração. Porque o poder da oração, ela modifica muita coisa. O homem santo de Deus, a mulher santa de Deus, quando ele clama, quando ele ora, o Senhor ouve. A Bíblia diz que a oração do justo, os justos são todos aqueles que seguem a Cristo, que foram justificados por Ele, que vivem em santidade. Esses, quando clamam, quando oram, quando intercedem, o Senhor ouve. E aqui nós temos um homem que nos ensina muito. E através deste homem, Neemias, nós vamos tirar alguns princípios. Como viver, como nos comportar em momentos de adversidades. Precisamos aprender. Neemias estava servindo como copeiro, segundo o texto, lá com o rei Artaxerxes, na Pérsia, quando recebeu as más notícias. Más notícias sempre vêm de surpresa. O problema é que nós nunca estamos preparados para más notícias. O que nós devemos aprender com a palavra de Deus é estar preparado a todo tempo, porque o próprio Jesus já nos disse que no mundo tereis aflições. Nós precisamos aprender a estar preparado para suportar as adversidades. E seus companheiros, segundo o texto, judeus que tinham voltado para Judá, estavam sofrendo terrivelmente por causa das ruínas de Israel. Quando ele soube da triste notícia, da triste situação que seus irmãos lhe trouxe, Neemias lamentou, Neemias chorou, mas Neemias fez uma coisa interessante. Eleva os meus olhos para o monte. Neemias sabia que os olhos dele não deveriam olhar diretamente aos montes. Primeiro, ele não devia buscar socorro de pessoas. A palavra de Deus diz que Neemias se fechou em seu quarto e ali começou a orar e a jejuar, e buscou de Deus o que ele deveria fazer. O que nós precisamos aprender é não ficar correndo de um lado por outro, precipitando, mas devemos aquietar nosso coração, nossa alma, em meio a tudo que está e que vai acontecer, porque as profecias da palavra de Deus, elas não vão deixar de ser cumpridas, elas vão se cumprir, porque a igreja que está aqui na terra, ela não se resume a bens materiais, ela não se resume à situação de bonança. Nós precisamos estar pregando essa palavra, anunciando a todos que se preparem, porque os dias serão maus, os homens estarão de mal a pior, cada vez mais gananciosos, cada vez mais avarentos. Haverá uma grande peste na terra em muito delas, e o homem não terá o controle sobre ela. Tudo isso tem que acontecer. Mas o que a palavra de Deus nos exorta? Prepare o coração, prepare a mente, espere no Senhor, porque aqueles que colocar sua confiança no Senhor, esse estará seguro. E eu não estou falando só de uma segurança física, de uma segurança material, porque todo físico um dia vai se findar, tudo que é material um dia vai se acabar, mas nós temos que estar preparados para quando a nossa vida física se encerrar, por qualquer adversidade, por qualquer peste ou qualquer problema que virá, nós temos uma garantia de vida eterna. E Neemias,
ele nos ensina através da sua vida alguns aspectos importantes que devemos fazer. Primeiro, não buscar a Deus somente em momentos de adversidade. Não buscar a Deus, não orar ao Senhor, não clamar pelo Deus eterno só quando a gente está com problema, só quando a gente está sem emprego, só quando a gente está doente. Não, nós devemos buscar o Senhor todos os dias, devemos adorá-lo todos os dias, devemos ler a palavra dele e conversar com ele todos os dias. Primeiro aspecto, Neemias reconhece e exalta a posição de Deus. É o que muitos hoje não estão fazendo. Quem sabe você está querendo a resposta de Deus, querendo a bênção de Deus, mas não reconhece e não exalta a posição de Deus. Neemias 1:5, ele diz o seguinte: e disse: Ah, Senhor, Deus dos céus. Isso mesmo, Deus dos céus, comandante da eternidade, Deus grande e temível. O que a gente percebe hoje é que as pessoas estão vivendo a adversidade, estão zombando de Deus, estão tirando sarro de Deus, e depois reclamam porque as adversidades não passam, por que as coisas acontecem. Quando a gente se dobra o joelho diante do Todo-Poderoso, temos que reconhecer que Ele é o Deus dos céus, que Ele é Deus temível, que Ele é Deus grande e que Ele é Deus que guarda a misericórdia, a sua aliança para com aqueles que o temem. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os temem e os livra. A palavra de Deus está falando: se você honrar, temer e tremer e obedecer a palavra de Deus, Deus, Ele ama aquele que é humilde. Primeira coisa que devemos fazer durante a nossa vida é reconhecer e exaltar a posição que Ele é Deus. Neemias estava se aproximando do Senhor, que é o Deus dos céus, o Deus grande e temível. Você precisa estar buscando, intercedendo, interferindo com Ele, reconhecendo que Ele é grande, é temível, é o Deus de toda a terra. Outro aspecto que a gente vê na oração de Neemias, ele reconhece a humilde posição do homem. Quando a gente está diante do Todo-Poderoso, a gente tem que baixar a cabeça, a gente tem que colocar o nariz no pó. O que a gente não vê muito são pessoas fazendo isso, principalmente em momentos difíceis. Primeira coisa que faz é arrogância contra Deus, é culpar a Deus de todas as coisas. Deus não tem culpa de nada, culpados somos nós. O pecado que nós cometemos é que nos separa de Deus. Romanos 3:23 diz assim: porque todos pecaram, todos desobedeceram, inclusive eu e você. Por isso que nós sofremos as consequências desse pecado. Não foi Deus quem errou, não foi Deus quem pecou, foi eu e você. Por isso tudo que temos aqui, as consequências é por causa do nosso erro. E Neemias, ele reconhece a humilde posição do homem. No versículo 6 e 7, ele diz o seguinte: estejam, pois, atentos, Senhor, os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudir à oração do teu servo, que hoje faço na tua presença, dia e noite. Eu intercedo pelos filhos de Israel, eu intercedo por aqueles que eu nem conheço, os quais têm cometido contra ti pecado, pois eu e as pessoas que habitam na minha terra
na minha cidade, no meu país, nós temos pecado contra Ti. Nós temos tendo sido rebelde contra Ti. Temos procedido de todo corruptamente contra Ti. Não temos guardado os Teus mandamentos, nem os Teus estatutos, nem os Teus juízos que ordenaste. É isso que tem acontecido conosco. Nós temos pecado. O nosso povo tem pecado. Em vez da gente buscar a Deus com humildade, reconhecendo que nós somos os errados, pedindo para Ele que nos acuda, que nos socorra, que tem misericórdia de nós, nós perdemos a bênção por causa da nossa arrogância. Mas Neemias nos ensina que quando se dobrar diante de Deus poderoso, reconhecer que Ele é grande, também tem que reconhecer que o homem é pequeno, é pó, e se humilhar diante de Deus. Diferente dos homens arrogantes que temos visto no mundo de hoje, que agem como se tivesse o direito de dar ordem a Deus. É o que estamos vendo hoje. Nós estamos vivendo uma situação em pleno século 21, onde o ser humano, o homem, pó, verme, se acha que é alguma coisa, está batendo de testa com Deus, sabe que não vai dar certo. É por isso que a nossa geração está no que está. É por isso que nosso país está no que está. Porque temos visto homens arrogantes, petulantes. Precisamos nos converter ao Senhor. Precisamos entender que Ele é Deus, Senhor, que nós somos pó, somos finito. E Neemias nos ensina que não devemos ser como homens arrogantes, que agem como se tivesse o direito de dizer para Deus: faça isso, faça aquilo, eu decreto isso, decreto aquilo. Quem é o machado para dizer para o cortador de que forma ele deve bater na madeira? Neemias entrou na presença de Deus com grande humildade. Geração desse momento, precisamos baixar a bola, precisamos nos humilhar, precisamos reconhecer os nossos pecados, converter dos nossos maus caminhos. Igreja de Cristo dessa atualidade, precisamos voltar a 2 Crônica 7,14. Precisamos nos arrepender, precisamos nos humilhar, precisamos nos converter dos maus caminhos, pois muitas vezes temos clamado, temos orado e não temos visto resposta. Isaías 59:2, a palavra de Deus diz que o que separa o ser humano de Deus é o pecado. Deus está sempre pronto a nos abençoar. Deus está sempre pronto a abençoar nossa nação, nossa cidade, nossa casa, nossa família. Mas precisamos, assim como o sepulcro de Lázaro, tirar a pedra. A pedra muitas vezes atrapalha, e quem tira a pedra somos nós. Então, qual a pedra do pecado que está na nossa vida, na nossa cidade, na nossa família, na nossa nação? Primeiro precisamos entrar no quarto, santificar nossa vida, nos limpar e falar com Deus em santidade, interceder para que Ele faça as mudanças. Além de reconhecer e exaltar Deus como Deus, Ele reconhece a humildade e a finitude do homem. Ele confessa os seus pecados, Ele confessa o pecado do povo. Neemias não disse que ele estava certo e que o povo estava errado. Ele se colocou no meio. Ele disse: eu e meu povo pecamos contra ti. Quem é humilde, que é intercessor, chega diante de Deus com humildade, fala: Senhor, eu e minha casa, eu e minha cidade, eu e minha nação, nós temos errado contra ti. Igreja brasileira, igreja do mundo, vamos parar um pouco, vamos fazer uma autocrítica, vamos santificar nossa vida mais, vamos aprender com Neemias que devemos reconhecer Deus como Senhor e não dar ordem a Deus, não decretar e dizer o que Deus tem que fazer. Muitas vezes nós estamos orando errado, nós estamos clamando errado, e Deus está de costa para nós por causa da nossa arrogância, por causa do nosso pecado.
Então vamos ser diferentes, como Neemias. O problema é que nós temos uma geração arrogante, que age como se tivesse o direito de dar ordem a Deus. Neemias entra na presença de Deus com grande humildade. Ele confessa os seus pecados, ele confessa o pecado da sua família, o pecado do seu povo, o pecado da sua cidade. Ele não fez e nem podia fazer exigências. É o que nós precisamos entender. Diante de Deus, nenhum de nós tem autoridade de exigir nada. Ser humano, precisamos humilhar diante do Senhor, precisamos clamar a Deus, pedir para Ele nos acudir e dizer para Ele: nós não merecemos nada, mas o Senhor pode, e se o Senhor quiser, o Senhor pode nos abençoar. Nós temos que deixar essa humildade e revestir dela. Ele confessa seus pecados, confessa o pecado da sua cidade, do seu povo. Ele não faz exigências. Isso eu quero passar para você, igreja brasileira, irmãos em Cristo. A Bíblia não nos dá o direito nenhum de pôr Deus na parede, de colocar palavras decretando para que Deus resolva o nosso problema até tal hora, tal data, que Deus nos dê aquela bênção até determinado momento. Nós não temos o direito de exigir nada de Deus. Nós precisamos ser humilde e se derramar diante dele e dizer: Senhor, eu sou um pecador miserável, eu não tinha esperança, o Senhor me deu. Quem sou eu para te exigir alguma coisa? Na oração de Neemias, ele não faz exigências a Deus. Ele era um suplicante indefeso, humilde, que reconhecia a enorme distância entre o perfeito Deus e o homem pecador. É isso mesmo. Quando a gente está diante de Deus, há uma distância infinita. Mas eu quero dizer para você que Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, apesar dele ser excelso e todo infinito, ele habita dentro de ser finito como eu e você. Para você entender Deus é meio complicado. Por isso, aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe. Deus é objeto de fé. A palavra de Deus é objeto de fé. E aquele que não colocar sua fé nele, porque é impossível agradar a Deus sem fé. Vamos exaltar o Senhor, a posição de Deus. Vamos reconhecer a nossa posição de homem e a grandeza dele. Um terceiro aspecto dessa oração de Neemias que nós precisamos aprender nos dias de hoje, geração desse século 21. Ele baseava sua petição na absoluta fidelidade de Deus. Exatamente. Sabe o que tem sido hoje? Nós vamos para a oração muitas vezes e dizemos: Deus, eu mereço, eu tenho feito isso e aquilo, eu tenho te servido. Vamos parar com esse tipo de oração. Nem eu nem você merece nada. Esse é um problema da igreja moderna, do religioso moderno, que acha que precisa a bênção de Deus porque tem direitos. Precisamos orar e basear nossa oração na fidelidade dele, não na nossa. Nós não somos fiéis a Deus, nós não somos bonzinhos. Graças a Deus que Jesus nos justificou. Graças a Deus que por causa do que Ele fez, Ele nos ajuda a ser alguém. Como diz o livro de 2 Coríntios 5,17. Por causa do que Cristo fez, Ele nos torna nova criatura. Ele nos perdoa os pecados. Ele nos limpa de toda iniquidade. Raça humana, finita, pó. Por isso que nós não estamos conseguindo nada, porque a própria palavra diz que nós pedimos, nós oramos e pedimos mal, porque pedimos para os nossos próprios deleites.
vamos basear nossa oração, nossa petição na absoluta fidelidade do Senhor. E Neemias, orando no versículo 8 e 10, ele diz o seguinte: Senhor, lembra da tua palavra que ordenaste a Moisés. Toda vez que nós orarmos, nós temos que orar segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus. Vamos fazer como Jesus fez no Getsêmani, onde ele estava agonizando ali, sentindo muita tristeza e dor, suando sangue. E ele chega para Deus e diz: Pai, afasta de mim esse cálice, arruma outro jeito. Ele disse: não, você tem que ir para a cruz. Então tá bom, faça-se a tua vontade. Filipenses 4:6 nos ensina que devemos orar ao Senhor e já agradecer a Ele pelas nossas orações, não depois de receber, mas antes. Não ficais ansioso por coisa alguma, mas antes apresente a Deus o teu problema, diga para Ele, passa para Ele, imediatamente agradeça a Ele. Nós precisamos agradecer a Deus por tudo e agradecer pela resposta dEle. A resposta de Deus sempre será a melhor resposta, e a gente precisa aprender isso. E Neemias, ele diz assim: lembra-te, Senhor, da tua palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredides, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardareis os meus mandamentos e os cumprides, então ainda que os vossos rejeitos estejam pela extremidade dos céus, de lá os ajuntarei e o trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Em Deuteronômio 30:19, o Senhor fala a mesma coisa. Lembre que o Senhor sempre será fiel à sua palavra, e todo homem, todo crente, todo ser humano que buscar a Deus e for fiel à palavra dele, ele irá cumprir. Deuteronômio 30:19, ele diz assim: te mostro o caminho da vida e o caminho da morte, porém segue o caminho da vida. Nós temos escolha. Deus nos deu o direito de escolha, escolher o que é certo e o que é errado, escolher o bem e o mal. Só que as nossas escolhas têm resultados positivos ou negativos. O que Neemias nos ensina aqui é vivermos a palavra de Deus, é cumprirmos os seus mandamentos. Como ele está dizendo aqui, o Senhor deu a palavra a Moisés, para Moisés passar para o povo viver. Só que o povo foi rebelde à palavra de Deus, não guardou a palavra de Deus. É como hoje, a palavra de Deus é pregada, é anunciada, as doutrinas. Muitas pessoas estão nas igrejas ouvindo essa palavra, mas não vivem essa palavra, e depois quer que Deus o abençoe. A nossa bênção está condicionada em obedecer essa palavra. Tiago 1:22 diz o seguinte: aquele que lê a Bíblia, que ouve a palavra de Deus e não pratica o que ela está escrito, engana a si mesmo. A Bíblia é um livro que nos condiciona a escolher o melhor, porém ela também nos mostra que a escolha do pior, do erro, nos leva a caminho de espinho, de escuridão. Jesus também nos ensina em Mateus 6 a maneira como devemos lidar neste mundo com as coisas materiais. Se nós queremos ter bens materiais, prosperidade material, Jesus fala em Mateus 6 que o nosso viver, que o nosso desejo tem que ser primeiro o dele. Buscai primeiro o meu reino e a sua justiça, e as demais coisas eu acrescento. Mas nós temos invertido os papéis. Nós fazemos como o povo lá do Velho Testamento,
Quando Deus tira do cativeiro e manda para uma terra que manda leite e mel, e diz que a primeira coisa que vocês devem fazer é fazer a minha casa. E aquele povo sai da escravidão, vai para uma terra onde tudo que planta dá. A prosperidade foi muito grande, só que eles esqueceram de Deus. Quem sabe você está numa vida boa, né? Está prosperando, não precisa de nada. Abre teus olhos. Aquele povo estava prosperando, plantando tudo, dando. Chegou um momento que a palavra de Deus não foi cumprida, e a Bíblia diz que começou a dar tudo errado. Os gafanhotos começaram a comer a plantação. Quem era assalariado, o dinheiro que ganhava não estava dando. E perguntaram ainda com a cinicidade: Deus, o que está acontecendo? Deus sempre mostra que aquele que obedece prospera tanto materialmente como espiritualmente. Aqui estava um homem, Neemias, que estava no cantinho dele lá, não precisava de nada, mas era um homem que servia a Deus e buscava a Deus, não pelo que Deus poderia dar para ele. Ele simplesmente era um empregado, era um copeiro, e ele era um adorador de Deus. Ele não pedia a Deus todo dia bens, casa, família, nada. Ele estava na dele lá, servindo ao rei, mas era um adorador, assim como Maria. Na plenitude dos tempos, Deus, para vir nesse mundo, Ele buscou uma pessoa fiel, e dentre todas encontrou uma mulher chamada Maria. Deus sempre está buscando pessoas fiéis. Quem sabe você precisa ser uma dessas pessoas, para que Deus glorifique o seu nome aqui nesta terra. Em momento de adversidade, Deus vai levantar e dizer quem é Ele, através de vidas como Neemias, como Esther, como Paulo. Portanto, Neemias, na sua oração, reconheceu primeiro a exaltação e a posição de Deus. Ele é Deus. Segundo, ele reconhece que é humilde, que é homem finito, e que Deus é grande, e que nós não devemos dizer para Deus o que Ele deve fazer, mas Deus tem que dar resposta conforme a vontade dEle. Terceiro aspecto é que Neemias, ele baseava a sua oração, a sua petição, não no que ele era, mas no que Deus é. Esqueça do que você é. Nem eu nem você é nada, mas Ele é alguma coisa. Deus cumpre suas promessas sempre, mas as promessas que estão de acordo com a sua palavra. Deus não trata com irresponsável. Deus não trata com aqueles que não querem compromisso com Ele. Por isso o texto diz bem claro: lembra-te da tua palavra que ordenaste a Moisés. E essa palavra é para mim e para você que obedece. Assim como diz o Salmo 37:5: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O sofrimento do povo não era falha de Deus, nunca é falha de Deus. Põe na sua cabeça: Deus nunca erra, Deus é perfeito. O nécio, como a Bíblia diz, fica questionando: se há Deus, por que tem tanta miséria? Tanta miséria por causa do teu pecado, do nosso pecado. Tem tanta maldade porque nós obedecemos mais as coisas mundanas do que Deus. Nós buscamos sempre as coisas que não agradam a Deus. Então não questiona Deus, porque Deus, Ele nunca erra. Deus é perfeito, é soberano. O meu e o seu pecado é que faz com que nós sejamos arrogantes, petulantes. Precisamos nos derramar e nos humilhar diante de Deus. Então o sofrimento do povo, o teu sofrimento, o teu problema, não é problema de Deus, não é falha de Deus. É problema seu, é problema do país, é problema da cidade. O problema do povo de Jerusalém não era Deus, era o pecado do povo. Por isso que o pecado que nos rodeia, que nós carregamos, ele nos destrói a cada dia. Por isso a Bíblia sempre alerta: arrependei-vos, arrependei-vos, confessa os seus pecados, sai das trevas espirituais e vem para a luz. Então o sofrimento daquele povo não era falha de Deus, mas o resultado do pecado deles.
Pare um pouquinho e pense nisso. Se você está lutando há tanto tempo e não vê mudança, examine-se. Primeiro, lembre-se de cara, Deus não erra nunca. Segundo, Deus é misericordioso e sempre deseja nos abençoar. Deus sempre deseja abençoar a tua casa, a tua família, abençoar o país, abençoar a nossa cidade. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos levantar as mãos santas e orar pelos nossos governantes, para que haja homem justo para governar a nação, a governar o estado, governar o município, para que não sejam só ímpios levantando, e depois nós perguntamos, por que na nossa nação não prospera? Porque o homem está buscando tudo para irritar Deus. Nós vimos uma sociedade sem moral, falta de ética, homens promíscuos, homens arrogantes, e que ainda pergunta por que a nossa nação, a nossa cidade, o nosso país, por que a nossa casa não prospera? Por que Israel não prosperava? Era o pecado do povo de Israel. Quem sabe o teu sofrimento e você não reconhece isso. Esta mesma fidelidade foi a base da esperança de Neemias. Você pode fazer como Neemias agora mesmo, onde você está. Se você começar a viver a tua vida conforme o Salmo 1, se você começar a viver a sua vida conforme Mateus 6,33, você verá a ação de Deus na tua vida. E você e eu, como Neemias, precisamos estar como intercessores, começando de casa, na cidade e na nação. Deus tem levantado homens em todas as nações como Neemias, para ser intercessor dessa nação. Não tenho dúvida que no Brasil nós temos homens e mulheres que estão aí como Neemias intercedendo. E a Bíblia diz que a causa da gente não ser consumido é a misericórdia de Deus. Deus sempre tem gente que confia nele. Deus sempre tem gente que ora. Muito embora a maioria só quer saber de oba-oba. A maioria religiosa só quer saber de oba-oba, mas não quer buscar o Senhor. O resultado do pecado é que nos traz a miséria, a desgraça que nós temos. Essa fidelidade foi a base da esperança de Neemias. A nossa fidelidade à Bíblia, à palavra de Deus, quando a Bíblia fala, é para a gente cumprir, é ordem, é um livro de fé. O problema é que nós estamos lendo Bíblia, carregando Bíblia, dizendo que somos crentes em Cristo, mas nós não obedecemos. Então estamos caindo no erro que diz Tiago 1,22. Você e eu estamos enganando a nós mesmos. Tão certo como Deus tem cumprido promessas de castigar, Ele cumpre suas promessas de resgatar o povo escolhido. Todo o nosso pecado é que nos castiga. A Bíblia diz que a mão de Deus sempre está aberta e estendida para abençoar. O problema é que o nosso pecado nos afasta dele. Um outro aspecto da oração de Neemias, ele confiava em Deus. Ele conversava com Deus, ele sabia que Deus, apesar de ser espírito, de ser invisível, muitas vezes nós pensamos que Deus é um ser que não existe. Deus, para aquele que confia, é concreto. A gente pode tocar nele, a gente pode pegar nele. A fé é dom de Deus que é colocado na vida daqueles que buscam a Deus. Ela é tão, ela é tão real, que a gente consegue quase tocar nesse Deus invisível. E esse quarto aspecto, conforme o capítulo 11, diz o seguinte: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo. Neemias conversava com Deus como se estivesse conversando com outra pessoa do lado dele, e pedindo: deixa eu falar no teu ouvido, eu confio em você.
E eu tenho tanta certeza que o Senhor vai ouvir minha oração. E ele disse: Senhor, esteja com teus ouvidos atentos às minhas orações. A oração do teu servo, que se agrada em te temer, em te respeitar, em te honrar. Isso que ele estava dizendo. Senhor, tu conheces o teu servo Neemias. Tu sabe que ele não é mentiroso. Tu sabe que ele não é promíscuo. Tu sabe que ele te respeita, te honra. Tu sabe que ele te busca. Pois tu conheces o coração de todos. Tu sabe o coração do perfeito, do imperfeito, o coração do falso, do verdadeiro. Concede, Senhor, que seja bem sucedido o teu servo e dele mercê ao seu coração. Quando a gente se humilha diante de Deus, quando a gente reconhece que Deus é Senhor e que nós somos nada, Onde está a tua fé? Onde está a tua fé? Onde está nós podemos entender as situações e descansar em Deus. Finalmente Neemias fez seu pedido. Ele pede a Deus que abra a porta para que ele ajude aos seus irmãos. Em vez de reclamar, ele pediu que Deus lhe mostrasse uma saída. Deus lhe desse graça, sabedoria. Muitas vezes nós, em vez de estar clamando a Deus para nos dar força, sabedoria, direcionamento, a gente só reclama, só murmura. Neemias pediu graça, direcionamento, me ajude. Ele estava se preparando para pedir ao rei para ir à sua cidade. Mas não era o rei que ia liberar Neemias. Ele foi primeiro ao seu rei, o rei que é dono do rei, o rei que abre porta, o Deus que providencia as coisas. Neemias não confiou diretamente no rei Artaxerxes, mas confiou no Senhor. E Deus, o dono das florestas, Deus, o dono da vida, Deus, o dono de tudo, usou os homens ímpios para dar na mão de Neemias tudo o que ele precisava para construir Jerusalém. Deus continua o mesmo. Deus é o Deus que comanda este mundo. É o Deus que supre a necessidade. É Deus que sara o doente. É o Deus que liberta os oprimidos. É o único que pode e age na vida do ser humano. É o Deus que abre portas onde ninguém consegue abrir. É o Deus que consegue a prosperidade onde não há. Neemias, quando ele vai ao rei, ele vai com a certeza de que o rei maior já tinha abrido os caminhos e as portas. Neemias colocou plenamente a sua confiança em Deus, que é poderoso para abençoar, é poderoso para direcionar os planos. E verdadeiramente, cada vez mais, ele se dedicava a esse Deus. Precisamos nos aproximar de Deus, não pelo que Ele tem, não pelo que Ele pode nos dar, mas devemos aproximar de Deus pelo que Deus é, amoroso, misericordioso, aquele que pode todas as coisas. Portanto, meu amado, eu quero fechar essa palavra com a palavra de Deus a Josué, outro homem também que Deus utilizou. Josué foi um homem que Deus confiou, assim como Neemias, e Deus lhe disse como deveria ele agir. E no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, 9 e 10. O Senhor chega para Josué diante de uma missão muito complicada. Josué estava diante de uma missão de conduzir quase 2 milhões de pessoas pelo deserto, onde poderia encontrar todo tipo de dificuldade: falta de água, higiene,
comida, doenças. Por isso que nós devemos orar pelos nossos governantes, porque o homem sozinho não consegue. Mas se Deus estiver sobre uma nação, se Deus estiver no palácio de um governador, se Deus estiver no palácio de uma prefeitura, se Deus estiver no palácio de um presidente, e esses homens, se Deus estiver na tua casa, na tua família, e você colocar em prática o que Deus fala, você será bem-sucedido. Assim diz a palavra do Senhor no livro de Josué, capítulo 1, versículo, a partir do 7, diz assim: então somente você tem que ser forte. Deus sempre nos orienta, nos exorta a ser forte, a não ser frouxo, a não ser desanimado, a não ser pessimista, mas a ser confiante e caminhar. Ser forte, corajoso, para ter o cuidado de fazer segundo a lei de Moisés, dito para Josué, as ordens, o ensinamento de Moisés. E não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. E digo mais, Josué, e digo mais a você e eu, que estamos aqui neste mundo: não cesse de falar do livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que te tenhas cuidado de fazer segundo tudo que está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. O 9 diz assim: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Se nós guardarmos a palavra de Deus, se nós confiarmos na fidelidade de Deus e fazer conforme a palavra de Deus, como Neemias fez, como Josué fez, como Moisés fez, como Paulo fez, nós seremos bem-sucedidos. O contexto desses homens não foi diferente do nosso, ou até pior. Mas uma coisa que a Bíblia diz, que o justo viverá da fé. A fé na palavra, a fé no Senhor. Portanto, vamos viver cada dia, cada momento, sabendo que nós somos pó, somos finito, e que Deus é soberano, e toda a nossa segurança somente vem de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que Deus abençoe a nossa cidade, que Deus abençoe o nosso estado, o nosso país, e que Deus abençoe o mundo, e que Deus possa levantar governantes que realmente temam a palavra de Deus, para que possamos ver dias melhores, porque Cristo está às portas e precisamos estar seguros na sua palavra. Precisamos nos converter dos nossos maus caminhos e voltar para o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Curve a sua cabeça onde você estiver. Eu vou estar orando por você neste momento. Senhor amado, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela vida, não simplesmente a vida terrena, física, material, mas a vida que Cristo ganhou para nós, ao morrer na cruz, ao ser sepultado e ser ressurreto. Obrigado pela esperança que nós temos. Não é esperança nesse mundo, não é esperança numa economia mundial, não é esperança em bens materiais, mas é a esperança de a qualquer momento partirmos ou encontrar com o Senhor nas nuvens. Obrigado pela esperança que o Senhor colocou em nosso coração e nossa mente, que o Senhor escreveu o nosso nome no livro da vida, e que o Senhor disse que voltaria para nos buscar, e que não deveríamos viver nesse mundo com medo, temendo, mas confiando no Senhor, porque tudo isso aqui vai passar. A vida humana é muito curta e devemos buscar ao Senhor intensamente, e é isso, Senhor, que estamos fazendo
E eu clamo ao Senhor para que outros, oro por homens e mulheres que precisam voltar para Ti, Senhor. Homens e mulheres que estão buscando socorro nos montes e sabendo, Senhor, que o socorro está no Senhor. Abre o entendimento dessa geração, Senhor. Abre o coração para que entenda que só o Senhor é Deus. Pois temos visto, estatisticamente na história, o homem continua cada vez mais se rebelando contra Deus e reclamando e responsabilizando o Senhor por tudo. Mas sabemos que o nosso pecado é que tem destruído a nossa vida. O nosso pecado é que tem levado-nos à destruição. E o pecado do ser humano é que tem levado ele, está levando ele para o inferno, pois sabendo que só Jesus Cristo salva, só Jesus liberta, através do caminho da obediência. Por isso, meu Senhor, repreendo o inimigo das nossas almas, que tem, Senhor, infiltrado na mente de milhões de homens e mulheres, desfazendo, torcendo a Tua palavra, trazendo confusão às mentes, criando religiões, ó Deus, com o nome de Deus, mas na verdade são religiões confucionistas, são religiões das trevas. E nós sabemos que a única religação entre nós e Ti é Jesus Cristo, a luz, o pão da vida, a água da vida, o caminho. Espírito Santo de Deus que está no mundo, esteja abrindo os olhos daqueles que estão perdidos. Esteja, Senhor, despindo o arrogante, o petulante, e fazendo com que ele conheça quem é o Senhor. Obrigado, Deus, porque o mundo não está numa ladeira como um caminhão sem freio. O Senhor tem um controle de todas as coisas. Obrigado porque a Tua palavra nos afirma isso. E não precisamos de opinião de ninguém para entender isso. Não precisamos de aprovação de ninguém para continuar servindo ao Senhor. Continuando fortalecendo a Tua igreja, Senhor. Os crentes fiéis, os pastores fiéis, aqueles que têm dedicado a sua vida como Paulo, como Neemias. Homens santos que não têm ganância material. Homem que busca o Senhor pelo que o Senhor é e se coloca como intercessor, como atalaia neste mundo. Converte corações, Pai. Liberta vidas. Abre o entendimento daqueles que estão enganados. E nesta hora eu quero orar, Senhor. Eu sei que o Senhor está sabendo de tudo. Senhor, use todas as coisas que estão acontecendo no momento, conforme a Tua vontade, para que o homem Te busque, Senhor. A Tua palavra diz que devemos orar para que tenhamos dias de paz. Oramos para que o Senhor Deus abençoe aqueles que verdadeiramente Te buscam. Oro por aqueles que sofrem, para que eles também busquem o Senhor, para que encontrem refrigério no Senhor. E esse acontecimento que está se passando no mundo agora, Senhor, e que por sinal muitos estão aproveitando dessa miséria dos outros para se beneficiar materialmente. Repreenda aqueles que têm usado da miséria alheia para se beneficiar. Mas levanta homens e mulheres justos, verdadeiros. Eu abençoo os médicos, toda a área de saúde que verdadeiramente, Senhor, está comprometida. Oro pelos governantes que verdadeiramente estão comprometidos. E oro por aqueles que estão aproveitando a oportunidade para que o Senhor Deus mude esse pensamento, esse coração, para que eles reconheçam que eles são nada, são pó. Oro pelos governantes do mundo inteiro, Senhor. Por mais poderoso que eles acham que são, eles são pó, eles são nada. Espírito de Deus, que trabalha nos quatro cantos desta terra, eu oro pelos governantes de todas as nações do mundo. Muda os seus corações, muda a sua mente. Assim como Nabucodonosor, faça cair por terra, Senhor. Humilhe essas pessoas com Teu Espírito Santo. Abençoe as nações que estão sendo, ó Senhor, estão passando por sofrimento.
governantes estão usando o poder para massacrar uma nação. São tantas nações do mundo. Senhor, eu sei que Tu não está de braços colhidos, de mãos colhidas, Tu está vendo tudo isso. Faça justiça no mundo, Senhor. Repreenda o maligno, repreenda as forças malignas, repreenda os homens maus, que têm oprimido os homens justos deste mundo, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu és Deus, Tu és soberano. Não há ninguém maior do que o Senhor. Não há ninguém que conhece tudo como o Senhor. Não há ninguém que possa guardar as nossas vidas como o Senhor. Só o Senhor é Deus. Feliz foi Neemias que entendeu e conheceu isso. Nos ensina a viver como Neemias, na prática, a palavra do Senhor. Nos ensina a ser verdadeiros servos e servas do Senhor. Nos ensina a ser pastores sinceros e verdadeiros, que buscamos a Ti pelo que o Senhor é, Senhor. Por isso, meu Pai, nós Te adoramos, nós Te glorificamos. Eu oro por cada pessoa que está acompanhando este culto agora em sua casa, através da internet. Que a Tua edificação tenha chegado a esta vida. Que o Senhor tenha modificado essa mente e esse coração. E tenha trazido paz aos corações. Por isso, Senhor, se o Senhor não guardar a nossa vida, se o Senhor não guardar nossas casas, se o Senhor não guardar a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, ninguém conseguirá guardar. Por isso nós confiamos ao Senhor a nossa vida particular, a nossa vida do trabalho, a nossa vida na cidade, nosso estado, nossa nação e as nações do mundo. Muito obrigado por tudo. Tu és Deus, Tu és Senhor, e nós Te amamos. Amém, amém. Vamos cantar uma última canção aqui para a gente encerrar. Cuida de Ti, bota ali. Deus cuida da gente com certeza. Ele não falha. Apesar de sermos pecador, a Bíblia diz que Ele continua sendo santo. Ele faz as coisas por aquilo que Ele é, não pelo que nós somos. Porque que seria se Deus fosse fazer alguma coisa pelo que a gente merecesse? Nós não merecemos nada. Mas que bom que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações. Deus, né? Ele tem sempre cuidado de nós. E vamos encerrar este culto nesta noite com esta música. Deus cuida de Sara. Aleluia, Deus. Que você possa estar descansando o teu coração no Senhor. Que Deus abençoe a nossa cidade de Salvador e todas as cidades do país. Que Deus esteja dando sabedoria aos prefeitos, aos governadores, ao presidente, às autoridades constituídas, para estar tratando as coisas com seriedade. Medos já não cabem mais em mim. Quando o céu está de bronze, parece que é o fim. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes não consigo os teus planos entender, mas prefiro confiar sem entender. Eu cuido de Ti. Eu cuido de Ti. Eu olho pra Ti, espero em Ti e espero em Ti.
Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar. E eu tenho o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário para te amadurecer. E depois tem novidade para você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu olho pra ti. Eu olho pra ti. Descansa em mim. Começa a sorrir. Glória a Deus, glória a Deus. O Maravilhoso. que eu tenho é bem maior. Com certeza. Deus, Pois só Ele faz eu acontecer as melhores sei coisas na nossa vida. do amanhã. Então recebe abraço meu. Aleluia. Pois da tua vida cuido. Ele cuida de cada um de nós. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Diz o Senhor, descansa. Descansa em ti. Comece a sorrir. Comece a sorrir. Eu cuido de ti. Glória a Deus. Eu cuido de ti. Espera, confia, descansa. Senhor, olhamos para ti, descansamos no Senhor. Espero em ti, Senhor. Espero na providência do Senhor. Na resposta Glória a do Deus. Senhor. Ele é bom o tempo todo e o tempo todo Ele é bom. Amém. Porque Ele sempre será O nosso aqui e na pastor. eternidade o nosso pastor E e nada nos faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida e habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Que Deus abençoe a sua vida, lhe dê uma boa semana, que Deus abençoe a nossa cidade, o nosso país, que Deus sare essas enfermidades aí, que Deus restaure vidas, que Deus converta vidas para a eternidade e que Deus abençoe a sua casa e guarde a sua casa de todo o mal, assim como Ele guardou no passado, Ele guarda no presente e sempre nos guardará para toda a eternidade.